Fala aí, pessoal! Começando aqui nossa aula de resolução de questões para o Enem, certo? Então, eu começo com essa questão do Enem 2015, onde diz assim: o acúmulo de plástico na natureza pode levar a impactos ambientais negativos, tanto em ambientes terrestres quanto em aquáticos. Uma das formas de minimizar esse problema é a reciclagem, para a qual é necessário separar dois diferentes tipos de plásticos, certo? Em um processo de separação foi proposto o seguinte procedimento. Aqui tem assim separação dos diferentes tipos de plástico, né? Assim, coloque a mistura de plástico picado em um tanque e acrescente água até a metade da sua capacidade. Mantenha essa mistura em repouso por cerca de 10 minutos. Retire os pedaços que flutuaram e transfira-os para outro tanque com a solução de álcool. Coloque os pedaços sedimentados em outro tanque com solução de sal e agite bem. Aí ele pergunta assim, que é o comando da questão: qual a propriedade da matéria possibilita a utilização desse procedimento descrito? Bem, a propriedade da matéria que possibilita isso é a densidade, sem dúvidas nenhuma. Eu coloquei aqui as observações, por que a densidade? Veja, para um processo de separação de diversos materiais plásticos em um com soluções, a característica que irá diferenciar é a densidade. A densidade do material está relacionada à posição dele dentro do tanque, sabendo assim, quais materiais são mais densos e quais materiais são menos densos. Se a gente tem um tanque e aqui, nesse ponto aqui, tem o material A, mais embaixo, o material B, e aqui mais embaixo eu tenho o material C. Não, aqui é o B, né? E aqui é o C. Eita, que B horrível, mas tudo bem. Aqui. Então eu tenho o material A, B e C. A é menos denso do que B, está mais em cima. B é menos denso do que C, porque está em cima. O mais denso aqui seria C e o menos denso seria A, tá certo? Eu coloquei outra observação aqui, que corpos com diferente densidade podem ser separados quando imersos em líquido cuja densidade é intermediária. Ou seja, o líquido é esse aqui, ó. No primeiro caso foi a água, né? Isso ele colocou na água, depois ele colocou no álcool, que são líquidos que não é o B, vai ter que estar aqui o líquido, não tem a densidade, não é nem o menos denso, nem é o mais denso, ele está no meio, tá certo? Aí você consegue separar, porque um vai estar flutuando e o outro vai estar no fundo do recipiente. Aí você vai conseguir fazer essa separação. Deu para entender? Se a água é intermediária e o plástico aqui A é menos denso do que a água, ele vai ficar flutuando em cima da água. E o plástico C, se ele for mais denso do que a água, ele vai estar no fundo. Entendeu? A água vai estar ele vai estar no fundo da água. Então eu consigo fazer essa separação, consigo coletar o plástico que está aqui em cima e depois eu faço outros procedimentos. O conteúdo dessa questão é hidrostática, tem mecânica, mas principalmente aí densidade, ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão foi fácil, né? 2015, conteúdo envolvendo densidade. A nossa próxima questão agora é. Opa, já deu um spoiler aí, né? A próxima questão é essa questão do Enem 2011. Certas ligas metálicas, né? Certas ligas, estanho e chumbo, é uma liga metálica, mistura de dois metais. As misturas de metais fazem as ligas metálicas. Gente, quando você estiver lendo uma questão assim, carrancuda, grande, você precisa marcar no texto, com a sua caneta mesmo lá, algumas palavras-chave que vai ajudar você a lembrar do que o texto está pedindo. Outra dica também é ler primeiro o comando da questão. Então, o comando está aqui no finalzinho, antes das alternativas, tá certo? Com base no texto,
e na análise realizada pelo técnico, as amostras que atendem às normas internacionais são... Aí eu tenho que ler o texto, né, para saber, não é isso? Certas ligas estanho e chumbo, com composição específica, formam um estético simples, o que significa que uma liga com essas características se comporta como uma substância pura, mas não é uma substância pura, mas se comporta como uma substância pura. A substância pura tem ponto de fusão, ponto de ebulição definido, tá certo? Nesse caso, com ponto de fusão definido, que é 183 graus Celsius. Essa é uma temperatura inferior, mesmo ao ponto de fusão dos materiais que compõem esta liga. Ou seja, essa liga, que é a mistura de dois metais, ela tem um ponto de fusão menor do que a dos metais que compõem essa liga. Por exemplo, aqui ele deixa bem claro, o estanho puro funde, ou seja, tem um ponto de fusão, a 232 graus Celsius, que é maior do que 183. 83, desculpa. E o chumbo puro tem 320 graus Celsius, ou seja, também superior. O que significa que ampla a utilização para a soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso de aquecimento deve ser evitado. Então, como ele tem um ponto de fusão menor, para soldar esses equipamentos precisa fundir o metal estar derretido. Então, se usa essa liga metálica do estanho e chumbo. Até aqui, eu poderia ter circulado algumas coisas, né? Tem coisa que você vai circular e não vai usar, obviamente, né? Mas é importante, gente, que você, na hora de ler a questão, leia concentrado, entendeu? Leia com a concentração no máximo. De acordo com as normas internacionais, eu vou colocar aqui, normas internacionais. Os valores mínimos e máximo da densidade é de 8,74 gramas por ml e também aqui, no caso, 8,82, certo? No caso, respectivamente, ou seja, estanho e chumbo. As densidades do estanho e do chumbo são, aqui, a densidade dele puro, do estanho, é essa daqui. E a densidade do chumbo é essa daqui, tá certo? Respectivamente, também. Aqui ele colocou um lote contendo 5 amostras de solda, né? Estanho e chumbo. Foi analisado por um técnico por meio da determinação da composição percentual. Então, ele usou a composição percentual em massa e teve os resultados, que a gente vai ter que analisar aqui no quadro, tá bom? Os resultados estão mostrados aqui no quadro. Bem, é uma questão um pouco assim chatinha, mas na hora você vai precisar calcular a média ponderada, mas não é uma questão difícil, é uma questão chatinha. Então, como é que a gente vai calcular a média ponderada? A gente vai pegar o valor, por exemplo, aqui, esse primeiro valor aqui da porcentagem do estanho. Opa, deixa eu botar aqui. Eu pego aqui o valor da porcentagem do estanho, que é essa daqui, que é o... pego o estanho e multiplico pelo valor da sua densidade, que é 7,3. Vou multiplicar, né, vezes 7,3. Isso aqui eu vou ter que somar, ou seja, eu usei o estanho, né, e multipliquei pela sua densidade, que é 7,3. Agora eu vou ter que usar o chumbo, que é 40%, né, 40%, né? Eu uso o chumbo e eu também multiplico pela sua densidade, que é 11,3, certo? Depois de fazer isso, eu vou ter que, como é uma média ponderada, eu vou ter que dividir por 100, certo? Eu divido aqui por 100 e eu vou ter meu resultado aqui, que é a média ponderada. Quando eu achar esse resultado, eu vou ter que tomar cuidado, porque eu vou ter que analisar aqui as condições que ele me deu de máximo e mínimo, né? Porque ele está dizendo assim, o técnico fez essa análise
e descobrir qual dessas amostras, se a amostra 1, 2, 3, 4, 5, qual dessas amostras atende às normas internacionais. Atender às normas internacionais significa estar entre 8,74, que é o mínimo, e 8,82, que é o máximo. Eu deixei aqui bem anotado para vocês agora. Lembrando, gente, se você quiser tirar o print, você pode tirar o print. Mas a função dessa aula, como já está muito próximo do Enem, é você ver como são as questões, o que pode se repetir, o que pode cair, a lógica para resolver as questões, as fórmulas para resolver as questões, tá certo? Então, eu coloquei essas anotações aqui. Então, primeiro, veja, calcula-se a média ponderada de cada uma das amostras relacionada à porcentagem do estanho e do chumbo em cada uma delas. Então, veja aqui como foi feito. Amostra 1, na amostra 1 eu peguei 60%, que é esse valor aqui, a porcentagem do estanho, e multipliquei, tá vendo aqui? Multipliquei por 7,3, que é a densidade do estanho. Depois eu somo. Com o quê? Com a mesma coisa que eu fico estanho aqui, vou fazer com o chumbo. Eu pego a porcentagem do chumbo da amostra 1, estou fazendo aqui da amostra 1, e multiplico também pela densidade do chumbo que a questão me deu. Depois que eu faço essa operação matemática, primeiro eu resolvo a multiplicação, depois eu faço a adição, aí eu faço a divisão por 100 e o resultado aqui foi 8,9. Atende a norma? Atende a norma ou não? Não atende, porque o 8,9 ultrapassa o 8,82. O 8,82 aqui, ó, que é o valor máximo, então não atende a norma. Se eu calcular aqui, ó, na amostra 2, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na amostra 1 com a amostra 2. Vou pegar a porcentagem, multiplicar pela densidade, depois eu vou somar com a porcentagem do chumbo multiplicado pela sua densidade. E quando eu faço isso aqui, ó, na amostra 2, o mesmo procedimento, eu vou chegar a 8,82, que bate diretamente com 8,82, então atende a norma. Gente, eu vou fazer isso para quase todos. Por exemplo, por enquanto aqui, a letra A, eu já vou o quê? Eliminando, não é. A letra B também não é. Porque o 1 não atende a densidade. O 2 atende. Tá vendo que o 2 atende a densidade? Então, aqui na letra D não tem o 2, então também não é. Tinha que ter o número 2 aí. A letra E também não tem o 2, então não é. Então eu só precisei calcular aqui até a amostra 2, tá certo? Mas se a gente fosse continuar aqui, ó, a densidade de cada amostra é calculada por meio da soma da multiplicação do percentual de cada componente da sua densidade. Então foi o que a gente fez aqui na amostra 1, na amostra 2. Se a gente fizesse aqui na amostra 3, a gente ia ver que ia dar 8,70, certo? 8,70, desculpa. E na amostra 3, 8,70, que é menor do que 8,74. Não atende a norma, Por quê? É menor do que esse. Não pode ser menor do que esse, de 8,74. E também não pode ser maior do que 8,82. Aí na amostra 4 aqui, na amostra 4, a gente fez o mesmo procedimento, etc, tal, e deu 8,78, que é maior do que 8,74, que está aqui, mas é menor do que 8,82. Então está dentro do padrão. Tem que estar entre 8,74 e 8,82. Então a amostra 4 atende o padrão. A amostra 5 não. Mas a gente nem precisava fazer todos esses cálculos. Quando a gente fez o cálculo da 2 aqui, a gente já eliminou tudo. A única alternativa aqui correta é a letra C, certo? Então esse assunto é um assunto lá do primeiro ano médio, que é as unidades de concentração. Gente, eu estou focando mais no assunto, essa aula, todas as questões são conteúdo do primeiro ano. Por quê? Você é terceirão, você já viu os conteúdos do terceiro ano, está mais próximo de vocês. Quer queira, que não, dá para lembrar de algumas coisas sim, na hora da prova. Dá para você
com o que você sabe, dá para se virar na hora da prova. Mas o primeiro ano é o mais distante. Você viu o primeiro ano há muito tempo, né? Há 2 anos atrás. Então, muitas coisas você já esqueceu. Então, eu estou aprofundando nessa aula. Separei as questões do Enem, dos conteúdos de Química do primeiro ano. Então, deixo isso bem claro, que é pensando na estratégia para ajudar vocês, certo? Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é uma das mais difíceis que a gente viu até agora. Então, vamos lá. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao induzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética. Ao ocorrer a... Gente, é uma questão de modelo atômico, que é um dos primeiros assuntos de química lá do primeiro ano, tá certo? É uma questão muito fácil. Então, a resposta aqui seria essa letra D, a transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno, na eletrosfera atômica. Modelo atômico parece fácil, mas é muita teoria, e teoria às vezes pode até ser complicado, tá certo? Caiu aqui no Enem 2019, modelo atômico. Olha as anotações que eu fiz aqui. Quando um elétron de um átomo do seu estado fundamental e neutro absorve energia, quando o elétron ele ganha energia, ele é capaz de saltar para um nível mais energético, ele sobe de nível. Quando essa energia é cessada, ela tem um limite, né? Esse elétron retorna, ou seja, ele emite essa energia, ele gasta essa energia e ele retorna à sua camada de origem. Aí ele volta para onde ele estava. E quando ele volta para o seu estado fundamental, para onde ele estava, essa energia vai ser liberada em forma de luz. Os fogos de artifício fazem isso, tá certo? Esse processo é conhecido como salto quântico. Eu coloquei outra observação. Na maior parte do tempo, o átomo está no seu estado fundamental, ok? Ou seja, os elétrons estão distribuídos entre os níveis de energia mais baixo possível. Isso é na maior parte do tempo. Está lá no estado fundamental. Quando o átomo absorve energia, seus elétrons saltam, que a gente chama de salto quântico. Eles saltam quanticamente para níveis de energia mais alto. Nesse caso, dizemos que o elétron está no seu estado excitado. O bico de Bunsen fornece energia necessária para essa transição. O calor da chama do bico de Bunsen é o fornecedor da energia para que o elétron salte, receba energia e saia do estado fundamental para o seu estado excitado. De acordo com o modelo de Bohr, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Quando um elétron retorna ao nível mais externo, ele retorna do nível que está lá com mais energia para um nível de menor energia, um nível com menos energia, né? Ele libera essas cores, tá certo? Então, quando o elétron retorna do nível mais externo, mais energético, para outro mais interno, menos energético, que é o estado fundamental, na eletrosfera eletrônica acontece isso. Ok, gente? Vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, eu quero pedir para vocês que fiquem até o final desse vídeo. Assista esse vídeo para poder entender como é as questões do Enem de Química. Você na hora vai com certeza estar mais tranquilo. Bate o nervosismo? Bate, mas você tem que pedir para o seu coração se acalmar, porque você precisa ter toda a energia necessária na hora da prova. Energia positiva estou mandando para vocês, com certeza, viu? Olha,
O Enem não costuma abordar o tema de estrutura atômica de forma tão frequente. Tem outros assuntos que eles priorizam mais em relação à química, quanto outros assuntos que você verá adiante em química. Contudo, quando esse assunto aparece, as questões tendem a versar sobre os modelos atômicos, como a gente viu lá anteriormente, mais atuais, o que é o que a gente vai ver agora, tá certo? Então, ou modelo atômico, normalmente os modelos atômicos atuais, modelo atômico de Bohr, esse tipo de coisa. Mesmo quando aborda um aspecto mais histórico, como exemplo a seguir. Então, essa questão que a gente vai ver agora aborda mais a questão histórica do conteúdo do modelo atômico, a estrutura atômica, tá certo? As provas tendem a buscar a relação com a concepção atualmente válida, ou seja, o modelo atômico vigente, atual. Então, vamos lá para essa questão do Enem. Dalton publicou o famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, tá certo? No qual continha 5 postulados. Você já sabe que esses 5 postulados não estão válidos hoje, né? Então já deu para perceber que a questão quer saber quais dos postulados lá de Dalton serve para hoje. Já deu para entender, porque ele vai associar com a atualidade. E Dalton foi lá no princípio, ele foi o primeiro lá, um dos primórdios, né, a discutir a questão do modelo atômico. Ok, gente? Então, é uma questão fácil. Então, é só a questão de leitura e lembrar da teoria de modelo atômico. Então, vamos continuar aqui. No qual continha os 5 postulados, que servia como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Bem, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso vale para hoje? Lógico que não, né? A gente sabe hoje que existe o subatômico, estruturas menores do que o átomo, como os elétrons aí, tá certo? Então, o segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Bem, isso aí está errado, né? A gente vai discutir depois a questão aí dos isótopos, né? Mas vamos primeiro ler a questão. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomo. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Bem, é incorreto também, né? A gente tem a questão aí dos isóbaros, mas daqui a pouco eu vou mostrar para você a teoria dos isóbaros, dos isótopos, que a gente vai usar aqui para que já quebrou isso aqui. Isso aqui foi no início, Dalton estava começando a estudar os átomos, mas apareceu outros caras depois de muito tempo e foi descobrindo que Dalton cometeu alguns erros, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, tá certo? Então, vamos lá. O quarto, né? Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Então, essa letra D também está incorreta, né? Lembra da radioatividade? Então, já discuti isso. Vamos ler o quinto aí. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos. Existe, os átomos vão se combinar, né? Em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Gente, tá correto, né? Lembra das leis ponderais que a gente viu lá no primeiro ano? Se não lembra, tem problema não. A gente vai discutir agora isso aqui. Lembrando que isso não cai muito no Enem, não. Mas vai que caia, né? Esse ano tudo pode acontecer. O Enem tá colorido. Vamos lá, com novidades. Então, eu coloquei aqui. Primeiro, letra A, né? Letra A está incorreta. O modelo de Thomson foi o primeiro a mostrar que o átomo é divisível, ao descobrir subpartículas, que é o elétron. Então,
Lembra o modelo de Dalton, que o átomo era indivisível? Era uma esfera indivisível, certo? E Thomson, ele provou que tinha partículas menores, que o átomo podia sim ser divisível, porque ele descobriu os elétrons lá, que é o modelo pudim de passas. O pessoal normalmente faz uma atividade no primeiro ano, constrói um modelo de Thomson, constrói um modelo de Dalton, para tentar lembrar disso, tá bom? Letra B, incorreto, porque os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, idêntico entre si. Há diferença na massa, ou seja, é o mesmo elemento químico, mas tem massa diferente, pois a quantidade de nêutrons varia nos isótopos. A massa não é a quantidade de prótons mais nêutrons? Então, tem átomos que... prótons, todos eles vão ter hidrogênio, por exemplo. Todo hidrogênio vai ter um próton. Mas tem hidrogênio que tem um nêutron, tem hidrogênio que tem 2 nêutrons. Então, como somar a quantidade de nêutrons mais prótons, você vai ter a massa diferente. Tá certo? Então, o 2 está incorreto. 3, incorreto também, porque tem a questão dos isóbaros. O que são isóbaros? São espécies químicas que, coincidentemente, têm a mesma massa, mas são elementos diferentes, mesmo sendo elementos químicos totalmente diferentes. Portanto, é uma coincidência. Tem a mesma massa, mas são caras diferentes, são elementos diferentes. Porque a soma de próton mais nêutron vai dar a massa. Mas o que vai mudar aí também é a questão dos nêutrons. Porque a quantidade de próton é uma identidade do elemento químico. Cada elemento químico tem uma certa quantidade de próton específica, tá certo? A letra D está incorreta também, porque com a descoberta da radioatividade, foi possível saber que um elemento poderia se transformar em outro, com a emissão de partículas radioativas. Se mudar o elemento, é porque houve alteração em seu número de prótons. Então, isso só foi possível com a descoberta da radioatividade, algo moderno. Portanto, o núcleo de um átomo pode ser destruído em certas reações, certo? Radioativas. Então, esse quarto aí que os átomos são indestrutíveis, é conversa. Eles podem ser destruídos, sim. Ok? Ele pode ser transformado em outro elemento químico. E a letra E está correta ainda hoje. Dalton, querido Dalton, nessa você acertou, viu? Átomos de elementos combinam com outros átomos de outro elemento, se juntam, se formam, se combinam para formar as moléculas, tá certo? Correto, visto que no tópico das leis ponderais, no capítulo anterior, que a formação, na questão anterior, né? Que nas outras questões que eu estou discutindo aqui com vocês, a gente vai discutir isso também. A formação de substâncias se dá pela recombinação de átomos. Então, para eu formar a substância, eu vou combinar um átomo com outro átomo para formar a substância. Aí que eu coloquei, tem os exemplos aí, tá certo? A água, que é a combinação do átomo do hidrogênio com o átomo do oxigênio. O próprio oxigênio, que é a combinação de dois átomos de oxigênio, dois átomos do mesmo elemento químico, tá certo? O ácido sulfúrico e tantos outros aí, todas as moléculas se tratam dessa combinação, tá certo? Então, parabéns aí a Dalton e para vocês que, se cair uma questão dessa, vocês vão ter pelo menos uma ideia de um norte de como seguir para a resolução. Vamos para a próxima questão. Sim. Antes de ir para a próxima questão, com base no modelo atual do átomo, né, o postulado quinto de Dalton, ele está correto. Eu coloquei essa observação aqui extra. Atualmente sabe-se que o átomo não são indivisíveis. Tem várias partículas menores dentro que constitui o átomo. E também não é indestrutível, que a gente já sabe disso. Existem átomos que são isótopos, que é a teoria, lembra? Isótopos, mesmo número atômico, diferente número de massa. E tem átomos que são isóbaros, que tem uma coincidência, tem o mesmo
número de massa, mas são átomos diferentes, são de elementos químicos diferentes, ou seja, número de prótons são diferentes. Então a resposta é letra E. Letra E de escola. Então vamos lá para a próxima questão do Enem, Enem 2009, agora para vocês, tá bom? Então, essa questão do Enem está associada provavelmente o Enem associa a prova de química, a prova com outras áreas do conhecimento, tá certo? Porque o Enem tende a fazer a interdisciplinaridade, a contextualização com alguma coisa. Então, normalmente é o padrão da questão do Enem. Eu não sei se mudar esse ano, mas o padrão até agora foi esse, tá bom, gente? Então, vamos lá. Na manipulação em escala manométrica, os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica, ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Essas características aplicam o interesse industrial pelos nanomateriais, são materiais muito pequenos, que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas. Diversas áreas, não é só em química, não. Desde o desenvolvimento de cosmético, tintas e tecidos, até o de terapias contra o câncer. A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois vamos analisar aqui as questões. Eu tenho que lembrar para vocês todo momento, porque na hora da prova tem que estar na cabeça de vocês. Concentração. Se você não está se concentrando no vídeo, concentração no vídeo. Na hora da prova, se você não está se concentrando nas questões, concentração nas questões. Na hora que você estiver resolvendo as questões, o mundo parou. É você e a prova, tá bom? Para você se concentrar no máximo. Eu sei que é difícil, mas é preciso, tá certo? Então, letra A. As partículas, quanto menores, mais potentes e radioativas se tornam. Letra B. As partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual tecnologia. Letra C. As partículas biológicas, as propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em micro-organismos. Gente, essa palavra somente, toda vez que aparecer na questão, pode ter certeza que está errado, tá certo? Todos. Esse negócio de coletivo. Todos. Somente. Né? Meio... tende a um erro. Letra D. As partículas podem atravessar poros e canais celulares. Gente, elas são nanomateriais, são muito pequenas, elas conseguem atravessar, sim, as camadas celulares, os poros, tá certo? O que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. É um risco. Essa letra D está correta. Deixa eu ver a letra E. O organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas, já que apresenta a mesma dimensão das bactérias. Um bionésimo de metro. Não, gente. Imunidade não, né, gente? Então, vamos prestar atenção aqui e vamos ver aqui as anotações que eu fiz sobre essa questão. Nanopartículas podem atravessar os envoltórios celulares, causando efeitos imprevisíveis aos seres vivos e, por consequência disso, potencialmente a ecossistemas inteiros. Gente, vai causar problema. Então a letra A está errada, vai causar problema aos seres humanos, entendeu? Vai causar problemas a ecossistemas, tá certo? Então é um risco, como a letra D está dizendo. É um impacto desconhecido. E a resposta seria a letra D. E qual o conteúdo de química está associado aí? À biologia, à citologia, ao conhecimento celular, ao tamanho da célula. A célula é pequena, mas ela é tão pequena, existem coisas muito menores do que o mundo celular, tá certo?
O mundo químico, por exemplo, é muito menor do que o mundo celular. A outra observação aqui. A possibilidade das partículas poderem atravessar os poros e células é um dos perigos da nanopartícula e, por isso, estudos detalhados são necessários. A gente não sabe o impacto. Esse impacto ainda é desconhecido. E se é desconhecido, a gente tem que conhecer e a ciência vai atrás, vai estudar, vai pesquisar. É uma questão interessante, uma questão de química ali, química biológica, né, ou biologia química, mas é uma questão interessante do Enem 2009. Vamos para a nossa próxima questão. Gente, tão concentrado, espero que sim, viu? Energia positiva, concentração máxima para vocês, principalmente na hora da prova amanhã. Eu coloquei essa questão do Enem 2019, uma questão bem pequenininha. Veja, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama do bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A gente já viu uma questão parecida, né? Lembra que o elétron ele salta, depois ele volta para o seu estado fundamental e ele emite luz. Lembra disso? O modelo atômico de Bohr, que a gente discutiu numa questão anterior. Pois bem, tem que lembrar, tá certo? Essas questões aqui são questões fáceis. Então, vamos ler aqui as opções e ver qual seria a opção correta, tá certo? Letra A. A cor observada proveniente da emissão... Essa letra não, isso é o comando, tá certo? A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a cor observada, eu já sei, tá associado, tá certo? Então, vamos lá. Mudança da fase sólida para a fase líquida. Foi isso que a gente discutiu lá? Não, a gente discutiu isso não, tá errado. Vamos lá, letra B. Combustão dos cátions metálicos provocada pela molécula de oxigênio na atmosfera. Também não é isso, não é bem isso não. Letra C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Não, gente, pelo amor de Deus. Letra D. Transição eletrônica, uma troca de posição de um nível mais externo para outro mais interno. O elétron estava no nível lá de fora. Estava lá fora, cheio de energia. Ele libera essa energia e consegue voltar para o seu estado fundamental, que é um nível mais interno da eletrosfera. Com isso, toda vez que o elétron fizer isso, ele vai emitir luz. Lembra disso, gente? Toda vez que o elétron, veja, o elétron ele consegue subir de nível. Ele sai do seu nível fundamental, que é o nível interno, ele vai para fora, para o nível externo, quando ele ganha energia. Ele dá um salto quântico. Quando ele fica no seu estado lá excitado, lá no nível maior de energia, no estado excitado. Mas perceba que se esse elétron ele perde essa energia, ele libera essa energia, ele volta para onde ele estava antes. Esse retorno à camada mais externa da eletrosfera faz com que nesse momento o elétron emita essa energia, libere essa energia na forma de luz. Então seria essa letra D, sem dúvida nenhuma. Letra E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para um nível mais energético. Gente, isso poderia confundir vocês, né? O elétron vai ser promovido, ele vai sair do estado, isso acontece, sai do estado fundamental, vai para um estado excitado, que tem um mais energético. Minha gente, mas isso não libera luz, não libera cores, tá certo? A liberação de cor, de luz, acontece quando o retorno, Isso ele vai acontecer primeiro, ele vai sair do estado fundamental e vai para um nível mais energético. Mas a liberação de luz e cor acontece no retorno, a liberação de energia dessa luz emitida é no retorno para o estado mais interno, para o estado fundamental. Vamos ver aqui a discussão da questão. Quando um elétron de um átomo, no seu estado fundamental e neutro, absorve energia, ele é capaz de saltar para um nível mais energético,
Quando essa energia é cessada, esse elétron retorna para sua camada de origem, liberando essa energia extra em forma de luz. Esse processo é conhecido como salto quântico. Então, está aí a resposta, a letra D. O texto descreve o teste da chama, que ocorre pela transição eletrônica. Isso é, quando um elétron é excitado pelo calor da chama, ele salta para um nível eletrônico de maior energia. Na sequência, ele retorna a seu estado fundamental, emitindo a energia excedente na forma de luz colorida. Então, a resposta aí, letra D. Gente, vamos para mais uma questão do Enem. Ah, professor, estou cansado. Sim, gente, o Enem é cansativo mesmo. Mas eu sei que vocês são guerreiros e guerreiras e vocês vão conseguir vencer esse cansaço. Vocês vão conseguir mostrar que vocês são capazes. Eu acredito em vocês. Como eu disse, estou mandando toda a energia positiva para vocês, meus queridos, minhas queridas. Então vamos lá. Essa questão do Enem 2010. O cátio presente nas baterias. Cátio não, meu Deus, já tô confuso também. O cadímio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Gente, eu não estou lendo aqui o texto, estou lendo o texto antes de ler o comando, porque o comando é pequenininho, né? Com base no texto, aí ele pergunta aqui, aí eu já tenho que ler o texto. Então vamos lá, certo? Diferentemente da forma metálica, os íons CD2+, que é o cadímio, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem destruir os íons Ca2+, que é o íon do cálcio, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os mais porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo Zn2+, que é o cátio zinco, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a avaliação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Então, eu acho que a gente, para resolver essa questão, só precisa analisar essa figura aí. Ok, gente? Não é uma questão difícil, é uma questão fácil, certo? Vamos lá. Com base no texto, a toxicidade do cadímio em sua forma iônica é consequência desse elemento. Então, vamos ver qual é a consequência, né? Primeiro, letra A. Apresenta baixa energia de ionização, o que favorece a formação de íon e facilita a ligação a outros compostos. Letra B. Possui tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que varia de +1 a +3. C. Possui raio e carga relativamente próximos aos íons metálicos que atuam nos processos biológicos. Olhando a imagem, realmente parece estar bem próximo, causando interferência nesses processos. Gente, eu acho que é a letra C. Vamos ver as anotações, a explicação direitinho. Primeiro vou ler aqui as opções e a gente vai ver as anotações ali, mas é a letra C, com certeza aí. Apresenta raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos processos biológicos em que, normalmente, íons menores participam. E apresenta carga +2, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que, normalmente, íons com carga menores participam. Bem, é a letra C mesmo. E, como eu disse para você, é uma questão fácil que envolve tabela periódica, que a gente estuda lá no primeira unidade, primeiro período lá do primeiro ano do ensino médio.
espécies químicas semelhantes devem apresentar propriedades químicas semelhantes. Nesse caso, tanto o cálcio como o cadmio, apresentam carga igual, que é 2+, e o raio muito próximo, que é ali entre 100 pm, e os íons de cadmio 103 pm. Então, se a gente olhar aqui direitinho, o cadmio 103 pm e o íon cálcio aqui é 100 pm, muito próximo. Então, é essa a causa aí dessa interferência. Ok, gente? Próxima questão. O Enem é complicado, né? Coloquei essas observações para vocês, para ajudar aí na hora do print, para você poder ver, se puder tirar o print, analisar direitinho, se puder passar as fotos do print e dar uma olhadinha, sempre que tiver um tempinho, certo? Assista esse vídeo com muita atenção. Estou dando dicas importantes para vocês. Nas últimas edições do Enem, olha que coisa interessante, estão presentes questões sobre ligações químicas, orbitais e energia envolvida na aproximação e na repulsão atômica. Saber identificar a representação dos tipos de ligações, identificar as ligações ocorre devido à interferência entre os orbitais e reconhecer as propriedades das substâncias formadas por cada tipo de ligação é essencial para conseguir resolver essas questões. Como eu disse, são assuntos do primeiro ano do ensino médio, que faz um tempão que vocês estudaram isso, então muitas coisas aqui vocês já esqueceram e que precisa dar uma olhadinha, porque estou mostrando para vocês, anda caindo no Enem, tá caindo no Enem, esse tipo de questões. Então vamos lá. Olha essa questão aqui. O hidrocarboneto apresentado pela estrutura química a seguir pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Eu já vou pular aqui, porque na imagem que eu coloquei, com certeza, eu vou mostrar para vocês exatamente onde estão essas ligações π, certo? Mas aqui a questão, ligação dupla, π dupla, certo? Então vamos lá. A resposta, aqui olhando, 1, 2, seria a letra C, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Letra C. Mas vamos lá analisar. Então, o assunto aqui é bastão, ligação sigma e π, ligação sigma é ligação simples, π ligação dupla e orgânica. É uma questão do conteúdo mais do primeiro ano, porque a questão está envolvendo ligação π, né? São 4 ligações π. Então, a primeira ligação π, primeira ligação dupla, tá aqui, ó. Tá vendo? 2 ligações, 2 bastões, 2 tracinhos. A segunda está aqui. 2 ligações, 2 tracinhos. A gente já tem 2 ligações π nessa molécula. Aqui, ó, tem 3 tracinhos, professor. Olha, esse do meio junto com o de cima, a gente tem uma ligação π. E esse do meio com o de baixo, a gente também tem 2 tracinhos juntos, que é outra ligação π. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 ligação π nessa molécula. Então, a resposta aí é a letra C. Então, a molécula apresenta ligações covalentes e é insaturada, ou seja, tem ligação dupla, tem ligação tripla, ou seja, possui esse tipo de ligação. Sabemos que a ligação covalente simples há apenas um compartilhamento, ou seja, uma ligação sigma. Todos esses tracinhos aqui simples são ligações sigmas, tá bom? Nas duplas ligações, há uma ligação sigma e outra π. Então, essa, vamos dizer que é sigma e a outra é π, tá certo? Então, tem uma ligação π. Sempre tiver uma dupla, uma é sigma, outra é π.
Nas triplas ligações, há uma ligação sigma e duas ligações pi. Então, isso aqui você tem que saber, tá certo? Então, na ligação dupla, tem uma sigma e uma pi. Na ligação tripla, tem uma sigma e duas pi. Como aqui tem 3 ligações, eu já sei que tem duas ligações π aqui e uma ligação sigma. Aqui tem dupla, então uma dessas é π. E aqui tem duplas, uma dessa é π. Então é bem fácil, não é difícil, mas muita gente não lembra disso. Mas embora que está associado à química orgânica também, não é isso? Então o pessoal do terceiro ano passou o ano todo estudando aí química orgânica, fica mais fácil reconhecer essas moléculas. Assusta menos, vamos dizer assim. Vamos para a próxima questão? Com força e energia a gente vai conseguir chegar lá. A palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, o famoso bombril, é utilizada para lavar louças. É um emaranhado de fios leves e finos que serve para a remoção por atrito, esfregar, né, dos resíduos aderidos aos objetos, das panelas lá, arear a panela, minha avó falava, variar a panela, certo? Com o bombril, mas na verdade é palha de aço. A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é... Gente, essa questão é uma questão fácil, tá certo? Tá envolvendo aí propriedades dos compostos, no caso aí de metais, certo? É uma questão muito fácil e no caso aí a opção correta seria a letra A. E não tem muita coisa para discutir não, é uma questão que envolve propriedade. Então vocês têm que saber as propriedades da matéria. Como é a questão que cai em Enem, cobra propriedade, você às vezes tem que estar lá uma revisadinha. Então eu coloquei aqui para você tirar o print, certo? E estudar. Estou querendo que vocês passem no Enem. Mas, gente, eu reforço a vocês. Se não der esse ano, não tem problema não. O esforço foi válido, o aprendizado chegou. Então, ano que vem, chega também a sua vez. Eu estou torcendo, obviamente, que seja esse ano. Que a nossa comemoração, que eu possa dar os parabéns para vocês pela aprovação, pela entrada na universidade esse ano. Foque nisso, certo? Dê o seu melhor. Então, vamos lá. A ductilidade apresentada por metais diz respeito à propriedade, diz respeito à sua capacidade de se alongar antes de se romper. Esta propriedade permite que, por exemplo, se produza fios finos. O bombril é formado por fios finos, tá certo? Uma estrutura alongada, como foi descrito aí no texto. Então não tinha dúvida nenhuma a propriedade aí do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é a letra A. Então, a propriedade descrita no texto são características dos metais. A maleabilidade é a capacidade de transformar o material em chapa. A ductibilidade apresentada por metais é a capacidade de transformar metais em fios, ou seja, a capacidade de se alongar antes de se romper. Essas propriedades permitem que se produza fios finos, estruturas especialmente alongadas, como que foi aí apresentada nessa questão. Então, a resposta letra A caiu no Enem 2013. Vamos para a próxima questão? Agora vamos do Enem 2013 para o Enem 2017, ok? Próxima questão do Enem 2017, também não é uma questão difícil, é uma questão fácil. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo, e de fato são de tal modo inertes. Tão satisfeitos em sua condição,
porque não se interfere em nenhuma reação química. Ficam lá parados. Não se combinam com outro elemento químico e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. A façanha pareceu tão extraordinária que foi conferido o prêmio para esse cara, para esse cientista que teve um esforço enorme. Qual a propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Gente, é uma questão também de propriedade da química, tá certo? Propriedades. Mas nesse caso, como a questão está tratando aí de propriedades químicas, nesse caso aí é a eletronegatividade, certo? No assunto eletronegatividade, a gente consegue ver certas coisas aí que ajudam a gente a responder essa questão. Então, seria essa letra C. Vamos para o print. Agora, vamos prestar atenção na explicação. Gente, Vamos fazer... vocês estão parando o vídeo para... Quando eu mostro a questão, você dá uma pausa no vídeo, lê a questão ou lê comigo. Depois que eu leio a questão, você para um pouquinho, analisa a questão, faz sua análise e tenta... Eu acho que é tal letra. Tenta fazer aí Tenta dar a tua resposta antes de eu mostrar o gabarito. Para você treinando, né? Já ir se preparando para o grande dia. Apesar do xenônio ser um gás nobre e resistir à alteração de sua distribuição eletrônica, o flúor é capaz de deslocar seus elétrons e formar uma ligação, devido ao seu alto poder de atração de elétrons, ou seja, sua alta eletronegatividade. Isso é uma propriedade dele. O flúor é um elemento muito reativo. Já o gás nobre aí é zero reativo, pouco reativo. Mas o flúor, ele é muito reativo. É o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, lembre-se disso. A eletronegatividade é a força que um átomo tem de atrair elétrons. Então o flúor consegue atrair muito elétron para ele, porque ele é muito eletronegativo, tá certo? O flúor é um átomo muito pequeno, com poucas camadas eletrônicas. E assim o núcleo do átomo flúor tem uma força muito grande para atrair elétrons. Assim, o flúor atrai os elétrons do xenônio. Ele foi escolhido por causa da sua eletronegatividade. Apresentei para vocês o flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, vamos para a próxima questão do Enem. Gente, observe isso aqui, essas observações que eu coloquei. Certamente, as interações intermoleculares estão entre os assuntos mais cobrados do Enem. O tema é recorrente e algumas vezes aparece em mais de uma questão no mesmo ano. Como é característico da prova, o Enem costuma colocar uma situação, problema e solicitar ao candidato que determine o tipo de interação intermolecular provável por meio da identificação. Por exemplo, de grupos iônicos, grupos polares, segmentos apolares, entre outras questões. Típicas pedem a relação das propriedades do composto com as interações intermoleculares presentes, que é um assunto que a gente vê lá também no primeiro ano muito, que são as interações intermoleculares, tá certo? Então vamos para uma questão dessa e ver como é que o Enem cobra essas questões, porque ela cai muito no Enem, muito cobrado. Então, as fraldas descartáveis que contêm polímeros poliacrilato de sódio, que é a imagem 1 aí, são mais eficientes na retenção de água do que as fraldas de pano convencionais,
constituída de fibras de celulose, que está aí na imagem 2. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se a... Gente, para um pouquinho, tira um print, lê a questão aí, para o vídeo, lê as alternativas e tenta dizer para mim aí qual seria a opção que você marcaria se você tivesse agora fazendo a prova do Enem. Combinado? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Posso continuar? Não vou nem ler as alternativas, porque acredito que você já leu. Então, a alternativa correta é a letra E. A interação íon-dipolo mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Certo? O assunto aí é ligações intermoleculares, que são um assunto que cai muito no Enem, que é recorrente, ok? E eu deixei a explicação toda bonitinha para vocês. A interação íon-dipolo é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Dessa forma, a interação é maior entre as moléculas de água e o composto carregado, provocando maior absorção, certo? E tem outra explicação aqui embaixo. Tira o print. Tirou? Então, bora continuar, que tem muitas questões ainda para a gente analisar e ver. Então, vamos lá. Próxima questão. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propicia a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação do ácido com a base, de forma natural, antropogênica, dando origem a sais de amônia, de acordo com a reação química genérica. Tem a reação química aí. Para ler agora o comando. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por, também veja, uma relação de questão com o conteúdo, que é um dos conteúdos que mais cai no Enem. Gente, para o vídeo, que questão você respondeu? Você respondeu qual? Muito bem. Se você respondeu a letra D, parabéns, viu? Íon dipolo. E a explicação está aí. A água é uma molécula polar, interage com o sal de amônio, que é um composto iônico. Logo, a interação é do tipo íon dipolo, porque é uma relação entre a molécula polar e um composto iônico, ok? Aí tem aqui a forma que eles vão interagir. Gente, tira o print. Estou correndo mais aqui nas questões, porque tem muitas questões para a gente discutir. E interação intermoleculares é um assunto importante, eu sei disso, mas aí é melhor você pegar e dar uma leitura no conteúdo, se você tiver um tempinho ainda. Mas tira um tempinho também para descansar. Estudou, parou. Não vai se matar também não. Deu? Para não ficar cansado também para a prova, tá certo? Próxima questão. Quando colocado em água, o fosfolipídio tende a formar lipossomos. A estrutura formada por bicamada lipídica, conforme mostrada na figura. Quando rompida, esta estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Gente, para o vídeo e tenta ler de novo com calma, ler as opções e depois que você marcou a opção aí, qual a opção que você iria marcar, você solta o vídeo e a gente voltou já, que nem mágica. Já estamos aqui, não é isso? Pronto. Então, qual opção você marcou? Eu espero que você tenha marcado a letra E. Certo? Aí tem a explicação. Os fosfolipídios possuem um grupamento polar. Está direcionado com os dois ambientes
em que o meio é aquoso, também polar, e um grupamento apolar, que está direcionado para o interior das duas camadas. Está relacionado com o conteúdo de biologia, essa questão, gente, com citologia, com membrana plasmática. Então, veja que química, que na prova de ciências da natureza, pode misturar química com biologia, com física, enfim. Então, essa mistura de conteúdo pode acontecer e vai acontecer muitas vezes. Você está respondendo uma questão de química ou de biologia? As duas coisas. Tá bom, gente? Então, vamos para a próxima questão. Vou fazer mais agora nesse ritmo. Agora, sem muita explicação, porque a explicação já está aqui na tela. Então, eu vou passando o slide, dou um pausa, você responde a questão. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Se for necessário, eu vou fazer a explicação, tá certo? Essa questão é do Enem 2011. Você para o vídeo agora, dá uma pausa, para o vídeo, lê a questão, analisa direitinho, lê o comando, eu priorizo, você lê o comando primeiro, depois lê a questão e marca aí qual tipo de que você iria marcar. Se você estivesse fazendo a prova agora, qual opção você iria marcar, certo? 3, 2, 1, pode soltar? Soltei. A resposta vai aparecer agora na tela como mágica. Então, quem marcou a letra E está correto. Novamente, uma questão de interações intermoleculares. Tá vendo como cai muito? Muito, muito, muito mesmo. Então, você tem que estar aí ligado, tá certo? A explicação tá aí na tela. Qualquer dúvida, você pode falar aqui comigo no comentário, tá certo? Vou falar comigo do jeito que você quiser e a gente vai e eu explico para você direitinho. Mas eu queria mesmo que você tivesse uma noção do modelo de questões, como o Enem está cobrando as questões, ver essas questões, ver a resposta, ver as alternativas, ver a explicação e se acalmar um pouco, respirar e descansar. Ouvir música depois, a música que música é lindo, é maravilhoso. Ouvir música, assistir filme, uma série, se divertir, rir com a família, se acalmar. E amanhã Deus proverá, certo? É lindo, né? Ter fé em Deus, acreditar que Ele vai colocar a mão sobre você porque você está estudando, você está se esforçando e Ele está vendo isso. Eu estou vendo isso também, eu estou sentindo que você está se esforçando, que você não vai desistir, vai assistir o vídeo até o final e vai ficar comigo aqui até o final, tá certo? E eu quero dar os parabéns para cada um de vocês. Próxima questão, então vamos lá. 3, 2, 1. Parou o vídeo. Vou voltar soltando. Agora vamos ver a opção correta. Essa daqui, a letra C. Tá bom? Gente, o assunto é solubilidade dos compostos orgânicos. Também está envolvendo aqui química orgânica. Tá certo? Mas é uma questão de conteúdo primeiro ano do Enem 2012. Próxima questão. Vamos lá, testando. Esse ritmo. Parou. Você mesmo vai ler a questão agora. Você vai ler a questão. Vai ver qual opção você iria marcar. Vou voltar. Voltei. Já está comigo? Já respondeu qual foi a opção que você marcou? Você está certo ou errado? Você está certo. É a letra D, tá bom? A explicação tá aí bonitinha na tela para você printar. Printou? Próxima questão. Questão do Enem 2011. Pausa. Respondeu? Já respondeu? Vou soltar agora. Você acertou muito bem. A letra B. Tá certo? A explicação na tela. Também sobre solubilidade dos compostos orgânicos. Próxima questão. Vamos lá. Rapidão. Essa questão aqui tem uma explicação antes. Questões que trabalham com o conceito de ácido e base aparecem com frequência no Enem também. Essas questões costumam associar os conceitos de pH, acidez e basicidade com conhecimento de outras áreas, como biologia. Foi o caso da questão que vem a seguir, tá certo? Que cobrou de você associar pH, indicadores de ácidos, bases e etapas da digestão, ou seja, associar um conhecimento das aulas de química com o conhecimento da aula de biologia. Eu acho isso top, né?
É rir para não chorar. Mas vamos lá. Próxima questão do Enem 2018. Dei uma pausa agora. Já respondeu? Leu direitinho? Quer ler de novo? Pausa aí, leia de novo. Pronto, agora vamos soltar a resposta. Você está certo! É letra E, tá certo, gente? Olha, eu vou abrir uma exceção agora, que a gente está mais rápido, mas eu vou abrir uma exceção para explicar para vocês. A questão é assim: o suco do repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido e base. É utilizado, sim, para soluções. Isso basta misturar um pouco desse suco, a solução desejada, e comparar a solução, o resultado da coloração final com a escala de pH do indicador. Então, aqui, se ficar vermelho, assim, um Dolph vermelho entre 1 e 3, né, é o pH, certo? Nesse caso, ácido, rosa, também ácido. Aqui, o 7, o pH neutro na escala do pH, na escala do pH. Tem aqui roxo, azul, verde e amarelo. Utilizando o indicador de ácido e base, a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico tem-se, respectivamente, as cores. Gente, sendo o pH da saliva próximo a 7 e do suco gástrico, que contém o ácido clorídrico, próximo a 2, então as cores obtidas são roxo e vermelho. O pH da nossa saliva é próximo a 7. O pH do ácido clorídrico é próximo a 2. Saber esse pH é importantíssimo para responder essa questão. Então, é um conteúdo que cai no Enem. Você tem que saber. Mas, por exemplo, a saliva humana e do suco gástrico tem que saber biologia, que o suco gástrico tem ácido clorídrico. E o ácido tem que saber química. O ácido clorídrico é um pH ácido, ou seja, abaixo de 7. Um pH é um ácido forte. Então, tá ali próximo de 2. Tá certo? Para responder essa questão. Tá certo? Então, a resposta aí era roxa e vermelha. Tá certo? Então, é uma questão bastante complicada, apesar de ser uma questão de ácido e base. Não é uma questão fácil. Tá certo? É uma questão um pouco complicada. Então, vamos lá. Próxima questão. Aqui, sim, continuando. Essa questão aqui é um pouco trabalhosa, mas vamos lá, mais rápido. 3, 2, 1, foi. Letra E, se você acertou, tudo bem. Os conteúdos relacionados ao biogeoquímico, desequilíbrio ecológico e ecologia. Ciclo do carbono, então envolve muito conteúdo aqui, muita teoria. Certo, gente? Tirou o print? Vamos para a próxima questão. Quero que vocês aí leiam, pensem um pouquinho e respondam, tá certo? E vamos passando assim mais rápido. Qualquer dúvida, aí você fala, professor, eu não entendi direito, por que isso, por que aquilo? Fala comigo, certo? A hora de tirar dúvida ainda está em tempo, mas lembre que depois dessa aula, o intuito é fazer você descansar. Vá descansar depois. Assista essa aula. Pronto, vá descansar. Eu ia fazer até outra aula com conteúdo do segundo e outra aula também com questões com conteúdo do terceiro ano, mas não vou fazer porque eu não quero sobrecarregar você. Se eu deixar você cansado, sobrecarregado, é pior. Certo? E eu tenho certeza que você vai fazer uma ótima prova. Então, para a próxima questão do Enem 2015, segunda aplicação. Parou? Respondeu? Vamos ver a resposta? Você acertou. Muito bem, letra B. O assunto poluição, reações e sais. Próxima questão. Essa próxima questão está abordando aí efeito estufa. É muito comum no Enem. O assunto é abordado tanto nos componentes curriculares da ciência da natureza, que a gente está falando aqui, química, biologia, enfim, do ponto de vista de interesse da radiação,
com a matéria, quanto nas ciências humanas, do ponto de vista dos acordos globais, né, para o controle do aquecimento global. O assunto já foi abordado até mesmo em inglês. Interpretação de gráfico. Então, é um assunto recorrente, certo? Muito cobrado. Então, pode ser que tenha alguma questão sobre isso lá no Enem. E a gente viu essa questão aqui em 2013 para você pensar um pouquinho. Parou? Parou o vídeo? Leu a questão já? Já leu? Posso soltar a resposta que você marcou? Está correta? Muito bem, gente. Você marcou a letra C. Tá aí a explicação na tela, tá certo? Os assuntos cobrados. Veja que tem uma relação com biologia, química, enfim, um ciclo biogeoquímico. Tudo isso aí estava relacionado. Próxima questão. 2009 Enem. Parou, deu pausa, leu, respondeu. Vou soltar em 2, 3, 1. Vamos lá. Parabéns, você acertou a letra D. Gente, essa questão foi difícil, foi? Foi, mas vocês vão chegar lá. Certo? Próxima questão, Enem 2015. Para o vídeo. Tenta responder. Respondeu? A resposta está correta, a letra A, certo? Funções inorgânicas, reações químicas foram cobradas nessa questão. Gente, eu estou fazendo isso aí para o vídeo não ficar longo e a gente poder praticar um pouco também. Fazer esse exercício de vocês mesmos tentar resolver, tá bom? E toda a explicação tá aí, eu fiz questão de colocar toda a explicação na tela para você autoavaliar porque errou, se porventura errou, e porque acertou, às vezes acertou no chute, eu acertei, mas foi no chute. E deu uma explicação porque a resposta é aquela que você acertou, tá bom? Lembrando que o intuito não é chutar por chutar. Tem que chutar com uma lógica, com entendimento, com um pouco de conhecimento, tá bom? Próxima questão do Enem. A gente tá aqui no meio da prova fazendo o exame. Aparece essa questão aqui, ó. E aí? Tempo para vocês, tempo para você. 3, 2, 1 e foi. Parabéns, você acertou letra E. Próxima questão, estamos aqui na prova, estamos ansiosos, a prova já está chegando ao final e você está aí, animado, respondendo qual a próxima questão. Vai logo, professor, o tempo está passando, essa prova tem tempo. É verdade, a prova tem tempo, tá certo? Olha, tá aí, ó. Tempo para vocês, parou o vídeo, leu, respondeu, tá ansioso para saber se acertou ou não? 3, 2, 1. Acertou outra, letra B, parabéns, tá certo, gente? Vamos continuar aí. Próxima questão. Enem 2010 agora, segunda aplicação. Parou o vídeo. Vou soltar. 3, 2, 1 e... Você acertou, letra A, certo? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, eu escrevi bastante, né? Tem muita coisa escrito aí para você ler e entender por que foi a letra A. Professor, já estou cansado. Respira, toma água, pega o lanchinho, coloca mais açúcar lá no seu sangue, mais energia e vamos continuar a prova. Enem 2015 agora. Parou. Já tô cansado, sim, mas já tá acabando, tá cansado, mas já tá acabando. Já acabou quase a prova, tá bom, gente? Agora é só ter fé que vai dar tudo certo. Você fez o seu melhor. Vou soltar. 3, 2, 1 e... Parabéns! Acertou letra A. Próxima questão. Não tem próxima questão, não. Agora é só agradecer a Deus, agradecer a vocês. Gente, foi um prazer incomensurável ter conhecido vocês. Ter vocês como aluno. Eu não sou muito emotivo, mas eu quero deixar aqui registrado que se vocês precisarem de mim, qualquer momento, na faculdade lá, professor Edson, eu tô com uma dúvida aqui, me ajuda, Edson. Pode contar comigo, viu? Pode contar comigo sempre. Uma vez professor, professor para sempre, tá certo? Boa prova. Amanhã eu vou estar lá
Vou orar, vou pedir a Deus que vocês estejam bem, bem concentrados e que faça a melhor prova possível. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estar até aqui o final, tá certo? Fiquem com Deus e amanhã uma boa prova. Tchau.